Naruto ter voltado do time skip como voltou faz sentido, mas também não faz sentido. Ele realmente veio mais forte, se comparado a quando estava na vila antes, mas ele está fraco demais se comparado a como ele deveria voltar. Então, e se o Naruto tivesse dado a vida dele no treino e estivesse não só mais forte, mas também se aproximado do nível do Sasuke? Basicamente, faz o TDAH do Naruto servir de algo além de atrapalhar ele. E isso teria vindo diretamente da cena do hospital, logo depois da sua luta contra o Sasuke no Vale do Fim. O Naruto teria começado a perceber que sua dependência de golpes de sorte, do chakra da raposa e de um Rasengan incompleto era apenas atalhos que ele usava para esconder a falta de habilidades. Ele reconhece que, por não ter levado a sério a academia e ter focado apenas em superar o Sasuke, ele falhou como ninja e como pessoa. Por isso que, mesmo que não vá desistir do Sasuke, ele ainda assim vai ganhar uma nova visão sobre essa relação de amizade a ponto de ser cortada. E, para isso, durante o treino com o Jiraiya, o Naruto teria que abandonar um pouco esse comportamento hiperativo e barulhento dele. Mas ele vai parar de ser assim? Não, ele só não vai ser tanto. É como se ele tivesse entendido mais sobre a crueldade do mundo em que vive e começasse a entender pouco a pouco o porquê de não conseguir entender o Sasuke. Então, da mesma forma, isso faz com que sua obsessão mude para querer saber o motivo do Sasuke não querer voltar. Porque se ele não quer voltar, não tem porquê e nem como o Naruto levar de volta. Ele teria entendido mais da situação ao escutar as histórias do Jiraiya que ele teve com o Orochimaru. Porque, como o Jiraiya diz sobre o Sasuke, ele era bem parecido com o Orochimaru. Então, se o Naruto conseguir entender um pouco sobre como era o Orochimaru, ele poderia então entender mais sobre o Sasuke. E assim, com um treinamento sério, o Naruto deixaria de desperdiçar chakra. E mesmo sem ter talento para usar Genjutsu, ele aprenderia mais a como sair deles. Afinal, se ele fosse lutar contra o Sasuke, ele precisaria saber como sair de um Genjutsu. E até mesmo começaria a desenvolver por si mesmo um estilo de luta corpo a corpo, onde usa o vento para repelir ataques ou aumentar sua própria velocidade. E além de jutsus de vento também, ele aprenderia o mais básico de jutsus de fogo, se aproveitando dos clones das sombras que ele pode criar para usar eles para potencializar o fogo com estilo vento. E já falando sobre clones, ele até mesmo teria aprimorado isso. Com os clones, o Naruto até mesmo poderia trocar de lugar com eles usando a substituição, tipo o que o Kakashi faz no primeiro teste dos sinos, lá no clássico. Isso basicamente seria um teletransporte. E se ele usar as variações dos clones, que seriam clones explosivos, shuriken de clones das sombras, clones elementais, ele poderia até mesmo criar uma armadilha só de clones. E até mesmo seu Rasengan entraria nisso, porque o Naruto aprenderia a usá-lo com uma mão, e a expandir seu tamanho para o Odama Rasengan, e até mesmo já desenvolvendo o Rasengan com o elemento vento. Mas, claro, para o Naruto conseguir fazer isso tudo, sem roubar pro treino com clones, ele precisaria esquecer de treinar o chakra das 9 caudas como ele treinou, porque o Jiraiya tinha focado muito nisso no original. E é por isso que ele ficaria mais forte, mesmo que não de maneira anormal. E isso já seria mais do que o suficiente. Afinal, o teste dos sinos seria fácil. O maior diferencial que seria na volta dele era como ele estava mais maduro e mais controlado emocionalmente. O Jiraiya e o Kakashi até mesmo veriam nele como realmente o filho da Kushina e o filho do Minato. E isso teria se mostrado ainda mais quando Naruto tivesse sua luta contra o Deidara. Na verdade, o Deidara nem mesmo teria como sair de perto do Naruto. Ele nem mesmo deixaria o Deidara conseguir voar sozinho, porque o Naruto teria ido junto em cima do pássaro de argila, conseguindo tirar o Gaara de lá e o deixando ainda perto da entrada do esconderijo, enquanto o Kakashi iria atrás do Deidara logo depois, conseguindo derrotar por, realmente, o Naruto e o Kakashi conseguirem dar o máximo deles, sem o corpo do Gaara por perto, para atrapalhar. E estando sem um braço para criar mais argila, o Deidara apenas se tornaria chato de pegar. Os clones que ficaram para trás com o Gaara teriam ido ajudar a Sakura e a Shio, com os dois servindo como isca para eles conseguirem atacar. Eles seriam destruídos rapidamente, mas iriam atrapalhar o Sasori o suficiente. Só que esse não é o momento que realmente teria afetado a história, e sim seria realmente um único momento antes do time 7 rever o Sasuke. Diferente do Kanone, onde Naruto perdeu o controle de suas próprias emoções, esse Naruto manteria a sanidade. Não seria uma luta onde Naruto poderia levar sozinho. Por isso que, ao não estar sendo controlado pela própria raiva, seria uma luta onde o time todo se juntaria para tentar fazer algo contra o Orochimaru. E, realmente, pelo quão fraco o Orochimaru estava naquele momento, ele teria sido sim ferido um pouco ali, recebido o maior dano ao querer testar a força do Odama Rasengan que o Naruto teria feito. Por isso que, quando se vissem de novo, dessa vez no esconderijo, o Sasuke teria até tido uma reação diferente ao descobrir como o Orochimaru tinha sido tão ferido assim logo pelo Naruto. Ele teria esperado encontrar o Naruto ainda parecido quando mais novo, e até bem mais fraco do que ele. Só que ele teria tido que lutar contra algo bem diferente. A luta rápida que teriam seria apenas feita em 1 contra 1 pelo Naruto e Sasuke. Nem a Sakura, nem o Yamato e nem o Sai conseguiriam entrar nesse meio para tentarem fazer alguma coisa. Algo importante é que, graças ao estilo de luta do Naruto usar vento, ele conseguiria diminuir boa parte dos ferimentos que o Sasuke teria feito com o elemento raio, porque o raio tem fraqueza contra o vento.
A luta só não teria sido mais perigosa porque Orochimaru teria aparecido e ido embora com o Sasuke, porque os dois ainda conseguiram ficar mais fortes com a marca da maldição, que é o caso do Sasuke, e o chakra da Kurama, que é o caso do Naruto, saindo os dois apenas um pouco feridos. E isso, apesar do Sasuke não ter perdido, ele consideraria que realmente perdeu, porque, como acreditava ser um gênio superior ao Naruto, ver o perdedor chegar próximo ao nível dele era muito humilhante. E para compensar essa derrota na cabeça dele, o Sasuke teria começado a fazer métodos ainda mais extremos, como matar Orochimaru mais cedo. Isso para absorver seu poder e começar a jornada dele. Só que tomando um pequeno desvio. Com todo esse tempo ficando com Orochimaru e o Kabuto, o Sasuke descobriria onde estaria a caverna Ryuchi. E por querer ainda mais poder rápido, ele iria querer o modo sábio para si, e o Sasuke teria conseguido dominar isso em pouco tempo. Afinal, ele é um gênio em quase tudo, além de ter um corpo que realmente é compatível com a energia natural. Enquanto com Naruto, ele teria evoluído tão rápido quanto ele, só que não com o modo sábio. Na verdade, além de ter subido de posto para Chunin, depois de mostrar todas as qualidades para isso, ele teria concluído o Rasen Shuriken em pouco tempo. Afinal, ele já estava desenvolvendo isso pouco antes de voltar para a vila com Jiraiya, e só faltava o final que o Kakashi teria ajudado. E assim não sendo uma surpresa que o time 7 teria ido junto ao time do Shikamaru como reforço contra o Hidan e o Kakuzu. E, sem surpresa, os dois Akatsuki teriam sido derrotados facilmente, com vários ninjas juntos e o Shikamaru criando uma estratégia. Porque com tanta gente ali, ainda mais com o Kakashi e o Naruto juntos, ele teria estratégias quase que infinitas para fazer, já que os dois são muito bem versáteis. Só que, ainda assim, a maior mudança teria sido que o Jiraiya não teria morrido. Sendo o Naruto um ninja já nível Kage, com uma relação de confiança com o Jiraiya e tendo passado tanto tempo com ele, o Jiraiya permitiria que o Naruto fosse junto na investigação sobre o Pain. E isso por bons motivos. Esse Naruto é muito diferente daquele barulhento que o Jiraiya precisava vigiar o tempo todo. Ele é muito mais compatível com o estilo do mestre. E os clones fazem toda a diferença aqui, não só porque conseguem coletar informações sem colocar o corpo original em risco, mas porque não podem ser detectados por doujutsu ou outros meios. Para uma missão de infiltração, isso é muito importante. Além disso, o mundo ninja e Akatsuki estão mudando rápido demais. Esse é o momento em que o Naruto precisa encarar a realidade desse nível que ele acabou de alcançar. Ainda mais quando o Jiraiya suspeita que o líder da Akatsuki seja seu antigo aluno. Então levar o Naruto, a possível criança da profecia, para confrontar esse erro do passado, também serviria como teste final de maturidade. E em termos de força, não há dúvidas que o Naruto e o Jiraiya são capazes de se proteger. O maior risco que tem seria o Naruto ser o Jinchuriki e estar indo diretamente ao encontro de quem quer ele. Só que o objetivo é investigar, por isso o Naruto usaria principalmente clones. Se algo desse errado, a única opção seria fugir. E nesse ponto, os dois são especialistas. O Jiraiya tem Genjutsu com os sapos, invocação reversa, enfim, existem várias formas para recuar. Mesmo sem derrotar o Nagato ali mesmo, eles sairiam com tudo o que precisavam, desde informações e até habilidades dos inimigos. Enquanto isso, o time que foi atrás do Sasuke e o Itachi seguiu seu Naruto, porque, afinal, ele estava envolvido em algo ainda mais importante ao lado do Jiraiya. E assim como a história muda, a luta entre o Sasuke e o Itachi também muda. Esse Sasuke chega muito mais completo para a luta. Ele não enfrentou Deidara, que já estaria morto, então estaria mais descansado. E mais do que isso, teria aprendido o modo sábio das cobras, algo que o Itachi não esperava, fazendo com que a luta seja muito mais equilibrada para os dois. O Itachi ele realmente precisaria ir até o limite, e também ficaria satisfeito ao ver o Sasuke forçando isso. Só que ainda assim, o final seria o mesmo. A doença venceria, o Orochimaru sairia da marca e seria selado. Mas, diferente do original, o Sasuke, ele sairia menos destruído. Ele sentiria que venceu por mérito próprio, não apenas porque o Itachi mostrava estar brincando com ele. O modo sábio também teria um papel importante nisso. Mesmo não sendo aprendido com esse objetivo, ele também exige meditação, e isso torna o Sasuke mais centrado, menos vulnerável emocionalmente. Por isso, o Obito, ele não conseguiria usá-lo naquele momento. O Sasuke também não desmaiaria após a luta, e o time de Konoha chegaria logo depois. E estando sem condições de continuar lutando, o Sasuke seria levado de volta. Então a equipe Hebi iria junto também, porque eles também não teriam forças para lutar, ainda mais contra o time todo desses. Só que o retorno não seria simples. O Sasuke, ele ainda é um Nukenin, então o povo de Konoha não terá uma visão positiva dele. Ainda mais o Danzo, que tentaria levá-lo para a raiz e transformá-lo na arma dele, enquanto outros iriam preferir fazer uma execução no Sasuke. Mas o Jiraiya e o Naruto, já estando com mais informações sobre a Akatsuki, usaram a importância política deles para garantir uma liberdade vigiada ao Sasuke e à sua equipe. E Konoha também tiraria proveito disso, ou pelo menos, acharia que tiraria proveito disso. Isso seria decisivo para o ataque do Pain. Com a gente forte tendo uma ideia do que pode acontecer depois, a destruição de Konoha seria drasticamente menor. As lutas terminariam mais cedo e a redenção do Nagato ainda aconteceria, mas de forma diferente. O Jiraiya ainda estaria vivo para falar com seu antigo aluno, e o discurso do Naruto teria outra importância.
porque não viria da dor da perda, mas da compreensão de que não existe resposta simples para o sofrimento do mundo, e que devolver a dor com dor nunca leva a lugar nenhum. Isso acabaria fazendo o Nagato ter visto em Naruto o Yahiko, mostrando essa pureza natural que ele teria, com um objetivo totalmente irreal e difícil de se pensar que é possível, o fazendo deixar esse trabalho para o Naruto, mas agora como um ajudante ao lado dele. Porque, como a Vila da Folha teria tido tão poucas baixas, tanto de ninjas quanto de civis, faria parecer desnecessário por o Nagato entregar sua vida para reviver a quantia quase nula de perdas. E com tudo isso acontecendo, a Vila da Folha estaria em um momento com muita coisa para resolver internamente. Porque, com a maior parte da Akatsuki tendo sido resolvida, o foco mudaria para limpar o interior da vila. E o maior problema ali seria o Danzo, que tenta dar um golpe sujo durante a cúpula dos Kages, mas não teria tempo nem preparação suficiente para isso. O Jiraiya usaria toda a sua rede de informações para expor cada crime do Danzo. E com isso, o Danzo, ele perde todo o espaço político que tinha. E a Tsunade, com o apoio do Jiraiya e do Kakashi, ordenaria a dissolução da raiz, e o Danzo, ele seria até executado. Isso evitaria muita bagunça depois. Outro problema seria a fuga do Sasuke e da equipe dele no meio de todo esse caos, porque ele não iria querer ficar na vila, porque parecia um desperdício ele ficar preso dessa forma naquele lugar. E seria nesse momento que o Obito teria aparecido para fazer o que sabe fazer de melhor, que é manipular. No caso, com esse tempo que o Sasuke ficou na vila, ele poderia até mesmo usar isso para benefício próprio, usando da mesma coisa que falou para o Sasuke no original, sobre como o Itachi tinha sido apenas usado pela vila, que a vila foi a causa da morte do seu clã e essas coisas, mas agora, falando de como eles apenas estavam repetindo isso, ao usar o Sasuke para os ajudar, enquanto ele só iria perder mais com esse trato do que qualquer coisa. E assim, realmente não teria mais volta para o Sasuke, ele não estava sendo exatamente manipulado pelo Obito. Mas sim, o Obito tinha mudado o Sasuke para seguir um caminho próprio, só que isso não acaba incluindo o Obito nele. O Sasuke agora entende que a estrutura das vilas é o problema, então é só quebrar e reconstruir essa estrutura da maneira dele. Ele não ataca a cúpula dos Kages, ele, na verdade, começa a caçar apenas os conselheiros e que sobrou da influência do Danzo. E seria exatamente isso que faria o Naruto, depois da cúpula dos Kages, que ele teria ido junto ao mando da Tsunade e ao lado do Jiraiya, entender o Sasuke por completo. Ele não vai mais tentar convencê-lo com "somos amigos". O Naruto, ele admite que a vila errou, e ele também quer mudar isso, mas não da forma que o Sasuke quer. Na verdade, o melhor para ele seria mudar tudo de dentro para fora, junto com o Jiraiya e outros, enquanto o Sasuke, ele ainda se une ao Obito temporariamente, buscando o Mangekyo Sharingan eterno, usando os olhos do Itachi para poder ficar mais forte que o Naruto. Só que mesmo com tantas perdas, Konoha ainda teria o Nagato como aliado, que ficaria em Megakure ou em refúgio seguro, usando seus 6 caminhos do bem para servir como comunicação e defesa à distância para a aliança, tornando a guerra que aconteceria em uma quase vitória, mesmo que ainda com muitas perdas, porque ao lado do Obito, o Sasuke estaria junto. O que também significa estar ao lado do Madara quando revivido pelo Kabuto, que foi manipulado pelo Zetsu Negro, revivendo até mesmo os 4 Kages que estavam mortos para usar eles. Mas os vilões como Obito e Madara teriam perdido por um único erro. Mesmo que tivessem conseguido matar o Nagato através do Zetsu Negro, roubar seus olhos e quase reviver por completo Madara, aí estaria o erro. Porque o Sasuke, ele não estava junto com eles, então não teria deixado isso acontecer da maneira deles. Ele teria traído a todos e roubado esses olhos para ele. Se ele tivesse encontrado o Itachi antes como a do Tensei, isso poderia ter mudado, mas como não teria acontecido isso, essa teria sido sua decisão mais pura como um Uchiha. E com o Rinnegan recém-roubado da história da Gedo Mazu que o Obito já controlava, o Sasuke começa a selar as bijus que a Akatsuki já tinha coletado e acha que ainda estavam livres, matando o Zetsu Negro no processo por ele ser irrelevante. E a metade da Kurama que estaria com o Minato também teria sido pega, sobrando apenas a metade que estaria com o Naruto. E ao fazer isso, o Sasuke se torna o Jinchuriki do 10 Caldeias. Diferente do Obito, que quase perdeu a própria consciência, o Sasuke manteria controle suficiente para manter a serenidade dele e continuar com o plano que ele quer. E um poder todo como esse nas mãos do Sasuke, a vitória tinha se virado quase que totalmente para ele, se não fosse pelo problema que ele não tinha total controle sobre o Jubi. Isso teria sido sua maior fraqueza. Mas ainda assim, os ninjas importantes como Kakashi e o Jiraiya, principalmente aqueles de gerações anteriores, teriam sido mortos pelas mãos do Sasuke. Afinal, seu poder com o Jubi é quase absoluto para aquele mundo, deixando a aliança inteira, principalmente o Naruto, abalados com tudo o que estava acontecendo, tendo que recorrer apenas ao único recurso que daria para pensar naquele momento, que era extrair as bijus do Sasuke à força. E eles teriam conseguido, e tirado uma boa parte de todas as bijus dele, e selado elas em Naruto, com todas aprovando isso, porque era realmente um momento onde todos estavam em perigo. Mas no final de tudo, mesmo com tudo isso, o Naruto teria quase morrido, ao ponto de até mesmo ter se encontrado com o Hagoromo, e o Hagoromo teria admitido que errou ao confiar que o amor venceria o sistema daquele mundo, e o Naruto tentaria de tudo para provar o contrário disso. O Hagoromo ele teria visto o Sasuke como uma forma definitiva que o Indra seria se continuasse vivo, um ser que busca impor sua vontade ao mundo pela força até ficar satisfeito. Por isso o Hagoromo ele entrega tudo ao Naruto, não apenas o selo do sol, mas uma parcela ainda maior do seu chakra do sábio.
porque realmente não tinha motivo para ele entregar poder pro Sasuke. E assim o Naruto fica muito mais forte do que no original, forte o suficiente para enfrentar o Sasuke quase de igual para igual naquela luta. Ainda assim, isso leva os dois ao limite, mas existe uma diferença. Quanto mais o Sasuke luta, mais o Jubi tenta tomar o controle, e isso decidiria toda a luta, com os dois entrando novamente em um cabo de guerra final, agora só entre o Naruto e o Sasuke. Durante isso, os dois conversam dentro da mente um do outro. O Sasuke até tenta quebrar o Naruto e o levar pro lado dele, para os dois basicamente reinarem naquele mundo e criar algo que seja melhor. Mas o Naruto vence essa batalha também. Ele consegue extrair o restante do Jubi, deixando o Sasuke sem regeneração e muito exausto. E ele realmente não hesita no final. O Naruto ele tinha que matar o Sasuke. Não por ódio nem por vingança, mas porque ele entende que algumas coisas não podem ser mais salvas. O Sasuke ele havia ido longe demais, e mesmo quase morrendo no final de tudo, o Naruto ainda tinha feito o trabalho dele. Se não fosse a Sakura, ele teria morrido ali mesmo ao lado do Sasuke, porque todo o chakra das bijus havia sido consumido e usado ao ponto delas não conseguirem mais regenerar ele. E com o Sasuke morto e o Jubi dissipado, a guerra termina. O Madara ele selado de vez, o Zetsu Negro foi morto pelo Sasuke antes. O Kabuto, ele seria pego no final de tudo, depois de ter basicamente perdido todos os Zero Tensei mais fortes que tinha. Então era o fim daquela guerra, com a morte do, talvez, o Sasuke mais ambicioso por poder que poderia ter. E a história deixa claro o motivo do porquê o anime se chama Naruto. Curta, se inscreva, compartilhe, obrigado por assistir e nos vemos em outro vídeo.